Obrigado, Pai, pelo privilégio que Tu nos dá de estarmos aqui na Tua presença. Te agradecemos pela mensagem desta noite. Dá-nos entendimento sobre ela, que ela nos inspire e que possamos praticá-la, para que em nós se cumpra os Teus propósitos. Te pedimos em nome de Jesus. Por feliz coincidência, os nossos hinos, Senhor, eu estou aqui, envia-me, tá? Eu irei, nós não combinamos, mas é exatamente o nosso foco de hoje, até porque o pastor me pediu que trouxesse uma palavra sobre missões. E me bateu muito forte um texto que há muito tempo eu já queria trazer para a reflexão dos irmãos e também estudar, que foi a conversão e o chamado de Isaías. Grande profeta Isaías, né? Há quem diga que o livro de Isaías é uma Bíblia dentro da Bíblia, né? Por isso que eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias lá em Isaías, no capítulo 6. Isaías, capítulo 6, nós vamos refletir, fazer uma reflexão dos versículos 1 a 8. Esse texto, vocês vão ver, ele é algo extraordinário, que eu tenho certeza que vai falar muito ao coração de cada um de vocês. Isaías 6, de 1 a 8, diz o seguinte: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um altar e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia todo o templo. Serafins que estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas tremeram a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo também de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirada do altar com uma pinça. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, expiando os teus pecados. Depois disso, eu ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então eu disse: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Antes de nós refletirmos sobre esse texto, nós devemos entender em que contexto isso ocorreu. Como é que estava a situação em que Isaías vivia, né? Em que momento da vida de Isaías ocorreu a revelação de Deus para com ele. Isaías, ele surge aproximadamente por volta de 700 anos antes de Cristo. E Isaías não era um homem focado em Deus, mas ele frequentava o palácio do rei Uzias. E ele era muito próximo do rei Uzias, inclusive há numa conotação de que ele talvez fosse até um familiar do rei Uzias. Então ele se concentrava nas coisas do palácio, porque ele frequentava o palácio, e ele também se preocupava com as coisas do mundo, mas nunca com as coisas de Deus. O rei Uzias foi o 10º rei de Judá, e ele reinou por 52 anos, dos 16 aos 68 anos. Uzias era um homem de Deus, ele era temente a Deus. E por causa disso, Deus fez prosperar o seu reino.
e lhe deu, além dessa prosperidade, muitas vitórias sobre os povos inimigos que estavam a seu redor, não é? Mas chegou um determinado momento da vida de Uzias que ele transgrediu. Ele desobedeceu a Deus. E Deus, então, lhe castigou, né? Dando a ele uma grave doença, a lepra, que o levou à morte. Com a morte de Uzias, o povo ficou desesperado, porque o povo amava muito Uzias, muito, né? E aí, nesse momento, aquele povo passou a ter três crises, três tipos de crise. Primeiro, uma crise política, porque com o rei morto, havia a indefinição do seu substituto e a nação passou a ter, inclusive, insegurança, as incertezas do futuro, inclusive voltando o medo de que os povos ao redor voltassem novamente a invadir, né? O medo das invasões dos inimigos. Então era uma crise política. Havia também uma grande crise social. Os ricos estavam começando a explorar os pobres, estavam começando a se praticar injustiças, maldades, porque o governo estava acéfalo, né? Estava sem comandante. E começou também uma crise espiritual, a pior delas. O povo estava afastado de Deus, estava trocando o Senhor numa total apostasia por ídolos, praticando um paganismo, né? Rompendo a aliança que Deus tinha feito com aquele povo. Então, assim, nesse contexto, nessa imensa crise, é que Deus levanta Isaías. Isaías, então, tinha naquela época 25 anos, quando Deus chama ele. E Deus dá a Isaías a missão de ser seu porta-voz, seu representante, junto àquele povo desobediente, povo rebelde. E o que é que nós estamos vendo, então? Que o chamado de Isaías, ele não ocorreu por acaso, sem motivo. Havia um motivo, sim, porque havia uma necessidade e um propósito de Deus para aquele povo. E aí, então, Deus dá essa visão que nós relatamos aqui para Isaías. Então, no versículo 1, essa visão que Deus dá para Isaías, ele olha para cima e vê Deus. Deus que se revela de uma forma clara para ele, né? Deus no seu trono. É o único momento da Bíblia em que alguém olha para Deus, face a face. O único momento. Né? E Isaías, então, ali, ele descobre quem é Deus. Como é que é Deus? Ele descobre Deus com a sua glória e o seu poder. E o que ele constata? Que o trono de Isaías, o trono dos homens, está vago, está vazio. Mas o trono de Deus está permanentemente com Deus pela eternidade. O trono de Deus está ocupado para sempre, né? E aqui, o que nós podemos concluir é que líderes, autoridades, governos, vêm e vão, mas Deus permanece. E o que significa isso? Que nós não devemos depositar nossa confiança nos homens, porque homens são transitórios. Devemos depositar nossa confiança só em Deus, porque Ele é permanente, e só nele é que nós temos a salvação eterna, não nos homens. Daniel 2:21 diz: Deus estabelece reis e remove reis. E uma outra constatação que nós temos aqui é que, independente das crises do mundo, dos conflitos do mundo, nada disso abala Deus. Nada disso abala Deus. Lá no Salmo 103:9 diz: no céu, Deus estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Ou seja, desastres da natureza, como seca, enchentes,
furacões, queimadas, vulcões, enfim, tudo. E outras coisas, outras crises, como pandemias várias que o mundo já teve, as guerras, a queda de império. Nada, absolutamente nada, abala o reino de Deus. Nada. Por quê? Porque a soberania de Deus e a glória de Deus são intocáveis. Intocáveis, né? Ou seja, Deus tem domínio sobre tudo. O seu poder é infinito e eterno. As crises do mundo, por maiores que sejam, o seu reino não é abalado. Nada, nada abala Deus. Outra constatação que nós temos aqui é que, com a morte de Uzias, o povo vivia numa grande tristeza. Muitos problemas, o povo num desânimo, num pessimismo, com falta de esperança. E enquanto aquele povo vivia essas dificuldades, Isaías estava vendo a glória de Deus. Ele só via a glória de Deus. Vejam, em Deus, a nossa visão vai sempre nos trazer alegria. Por isso, não se deixe abater pelas notícias do mundo, pelo que você vê no mundo. Olhe para Deus e mantenha o foco nele. Porque as notícias do mundo só nos trazem tristezas, abatimento. Por quê? Porque o Deus desse mundo é Satanás. E Satanás só provoca o mal, só produz coisas ruins. Quantas e quantas vezes nós olhamos as notícias e ficamos abatidos, tristes, desanimados? Não podemos deixar nos abater pelas coisas do mundo. Por isso, peça a Deus, para que sempre mostre a você com a sua ótica, com a ótica de Deus, e não com a sua. Porque na ótica do mundo, nós só vemos maldades, só vemos miséria, crimes, violência, injustiças, mentiras, ou seja, com os olhos do mundo, com nossos olhos, nós só vemos morte e nada mais. Mas na ótica de Deus, nós vemos esperança, nós vemos vida. Nos versículos de 2 a 4, nós vamos verificar que Isaías viu serafins. Serafins, e é só nessa passagem que fala essa palavra serafins, são anjos, né? E ali diz que cobriu seus rostos e seus pés. Por quê? Em função de um respeito, de uma referência pela santidade de Deus. Os próprios anjos cobriam seus rostos e seus pés, né? E eles também voavam para prestar serviço ao Senhor. Isaías, ele também ouviu um canto que veio do alto, dos seus anjos, dos anjos que estavam lá e que estavam dizendo: Santo, 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 a terra está cheia da sua glória. Aqueles anjos estavam enaltecendo a santidade do Senhor. E naquele momento, naquele exato momento, ali, Isaías entendeu que a grandeza do rei Uzias, a tanto que ele admirava, que ele prezava e venerava, não significava nada, absolutamente nada, diante da grandeza de Deus. Absolutamente nada. Isaías, quando viu que o manto de Deus, lá no texto, que o manto de Deus cobria aquele lugar, enchendo-se da sua glória, ele percebeu ali que aquele lugar era um lugar especial, muito especial, um lugar sagrado. Diferente de tudo que ele tinha visto até então. Ou seja, aquele lugar era um lugar de santidade. No versículo 5, essa visão de Isaías, nós vamos constatar, ela tocou de uma forma muito profunda o coração dele, que o levou a chorar. Levou a chorar. Porque naquele momento, ele teve um forte sentimento de que ele era um pecador. Isaías
era muito humano, como nós somos, pecadores, exatamente como nós, somos imperfeitos. E ao contemplar a glória de Deus, ele sente um constrangimento, uma vergonha muito grande, pela grande diferença entre a sua pequenez espiritual e a santidade e a glória de Deus. Ele sente isso aí, fica muito envergonhado, a ponto de dizer: ai de mim, estou perdido. Ai de mim, estou perdido. Ou seja, ele está dizendo: estou liquidado. Como a gente diz na gíria, estou ferrado. Deu para mim, né? Ali ele se reconhece como um grande pecador e que também habita no meio de um povo pecador. Então ali Isaías se recolhe e declara e confessa que ele é uma pessoa de lábios impuros. Está lá no texto que nós lemos. Sou pessoa de lábios impuros. Sobre isso, olha o que está lá, Mateus 12:34, quando Jesus diz assim, olhem só, profundo isso aqui. O que há de abundância no coração do homem, disso fala a boca. O que há de abundância no coração do homem, disso fala a boca. Mateus 12:34. O que significa isso? Significa que, se os lábios de Isaías eram impuros, era porque o seu próprio coração também era. Seu coração estava cheio de pecado, que era manifestado então pelos seus lábios. O que há de abundância no coração do homem, disso fala a boca. Jesus disse. Então, Isaías, quando ele pecava através dos lábios, era que o pecado estava no coração dele, cheio de pecados. Isso mostra que a impureza vem do nosso interior, de dentro de nós. E muitas vezes nós expressamos palavras carregadas de maldade, de injustiça, de mentiras. E como está lá em Provérbios 18:21, lá diz assim, a língua tem o poder de vida e de morte. Ou seja, a palavra, ela pode edificar, ela pode construir, mas ela pode também destruir. A palavra pode destruir. Nós, muitas vezes, podemos dar às pessoas palavras amigáveis, de ânimo, encorajamento, mas nós também podemos fazer fofocas maldosas, mentiras, podemos dizer injúrias, intrigas, discórdia. Eu conheço uma família há muitos anos, já faz mais de 20 anos. Um dos elementos era fofoqueiro e costumava levar, jogando um contra o outro. Até hoje, tem irmão que não fala com irmão, por mentiras, inclusive, plantadas. Eram mentiras. Era fofoca, em verdade. E não quer saber. Um dos irmãos não quer saber. Tenta se explicar e ele não aceita. Tiago 3, de 7-8, diz assim, que nós podemos domar vários animais. Tiago 3, 7-8. Nós podemos domar vários animais. E ele, inclusive, especifica quais animais, né? Mas a língua humana, ninguém consegue domar, que é um mal incontrolável, cheio de veneno. E esse era o grande pecado de Isaías. E, com certeza, é um grande pecado da maioria de nós. Pode ter certeza. Ninguém consegue controlar. Paulo diz lá em Efésios 4:29, olha o que Paulo diz, que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas apenas as que edifiquem aos que a ouvem. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte, não empreste os teus lábios para o Satanás, não, para o maligno, porque ele só vai causar destruição. Mas empreste teus lábios para a glória de Deus, para edificar.
É isso que Paulo está dizendo. Se você tem lábios impuros, peça a Deus para te curar desse mal. É grave. Vejam agora outra questão aqui, ó. Isaías, depois, mais adiante, ele já exercendo atividade de profeta, ele pregando a palavra de Deus, Isaías disse por várias vezes, ai de vós. Lembra? Vocês vão lá em Isaías, vocês vão ver, tem várias vezes que ele diz, ai de vós. Por exemplo, ai de vós que praticam o mal. Ai de vós que desobedecem a palavra de Deus. Ai de vós que adoram ídolos. Ele disse posteriormente. Mas vejam, antes de Isaías dizer ai de vós para os outros, o que ele fez? Ele primeiramente fala de si mesmo quando ele diz ai de mim. Antes dele dizer para os outros, ele diz para ele, ai de mim. E ali ele toma consciência de si mesmo, da sua pobreza espiritual. E o exemplo que nós temos aqui é que, antes de falar dos erros dos outros, e tem que falar, primeiramente é necessário conhecer e corrigir os nossos próprios erros. Jesus, lá em Mateus 7,5, disse assim, ó, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Hipócrita. Nós temos o hábito de emitir críticas aos outros, sempre. Por quê? Porque é muito fácil a gente olhar os defeitos dos outros. Mas é muito difícil reconhecer os nossos próprios, admitir os nossos próprios erros, é muito difícil. Nós devemos, sim, mostrar o erro do outro irmão, para que ele busque corrigi-lo. Mas antes, nós temos que corrigir o nosso próprio erro. Porque, como Jesus disse, se não for assim, nós estaremos sendo hipócritas. E em 1 Pedro 2,1, olha o que Pedro diz. Ele pede para nos livrar de toda hipocrisia. Livre-se de toda hipocrisia. E por quê? Porque a hipocrisia, ela está ligada à falsidade, à impureza. Está ligada ao pecado. Por quê? Porque a gente quer combater o mal do outro, mas não se combate o próprio mal de si mesmo, os seus próprios erros. Queremos combater o erro dos outros, mas não o nosso. E no momento que isso ocorre, isso nada mais é do que fingimento. É o teatro. É o uso de uma máscara que oculta a nossa própria identidade, a nossa realidade. E nós vivemos num mundo de mentiras. Mentira tomou conta do mundo, onde as pessoas só enxergam aquilo que querem. Só aquilo que lhe convém. Sempre atrás das pessoas há uma máscara, a podridão. Lembro quando Jesus, falando dos hipócritas, chamou-os de sepulcros caiados, belos por fora, podres por dentro. Né? Reconhecer os nossos erros, reconhecer o nosso estado pecaminoso. E, com arrependimento, e manifestá-lo a Deus, é condição para a reconciliação e para a conexão com Ele. É condição. O pecado é tão grande em nós. E Isaías sentiu que ele era tão pecador, ele era pecador assim ao extremo, que lá mesmo em Isaías 64,6, não precisam abrir, lá em 64,6, o próprio Isaías se compara a um trapo de imundície. Lá em 64,6 está lá, eu sou um trapo de imundície. O que é trapo de imundície naquela época? Naquela época, as mulheres não tinham absorventes. Então, na época da menstruação, elas usavam um pedaço de pano, um trapo, que ficava sujo. Ele era tão pecador que se comparava com aquela sujeira daquele trapo de imundície, daquele trapo velho, para ver o quanto ele reconhecia que ele era pecador. Pedro também, é o que ocorreu com Pedro. Em Lucas 5,8, está assim, ó.
Pedro se prostra aos pés de Jesus e diz: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou homem pecador. Pedro também se reconhece como homem pecador. Olhar para dentro de si e se auto-reconhecer, meus queridos, é buscar realmente saber quem somos, além dessa aparência que nós mostramos ao mundo. Quem somos? E o nosso crescimento espiritual, ele só ocorre quando nós nos avaliamos e corrigimos as nossas atitudes. E isso começa com uma autoavaliação, como fez Isaías. Ai de mim, Senhor. No Salmo 139, 23, 24, diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração e os meus pensamentos. E vê se há algum mau caminho em mim e me coloca no caminho que leva à eternidade. Já Davi pedindo a Deus sondar o seu coração. É por isso que Paulo nos diz lá, 1 Coríntios capítulo 11, quando nós vamos fazer a ceia, o que Paulo diz? Examine-se o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, para ser digno da ceia, né? Eu li uma frase, uma ocasião, não me lembro o autor, mas que ele fala algo extraordinário quando ele disse assim, ó: quem olha para fora, sonha. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Olhar para dentro é despertar, né? Mas vejam, o propósito de Deus não é apenas que façamos um diagnóstico do nosso interior. Sim, é necessário, mas não é só isso. Mas o propósito de Deus é principalmente que busquemos a nossa cura pelo arrependimento. Porque sem isso não há relação com Ele. Sem isso nós permanecemos afastados de Deus. Nos versículos 6 e 7, aqui nós vemos que Deus ordena que um serafim, um daqueles anjos, né, retire a brasa de um fogo que estava no altar de Deus, onde Deus habitava, e colocasse nos lábios pecadores de Isaías. Antigamente, não tinha pomadas, não tinha medicação, então se curava certas doenças, certas coisas, né, com ferro em brasa, ou com a própria brasa, né? E essa visão significava para Isaías que Deus estava curando os seus lábios. Era uma ferida, era uma doença. E a partir daquele momento, Deus estava habilitando ele para transmitir a sua palavra. Quando a brasa tocou nos lábios de Isaías, naquele momento, o anjo disse: não tens mais a iniquidade. Isaías foi limpo, foi feita uma limpeza. E aquilo que o envergonhava perante Deus foi retirado. A iniquidade foi perdoada. Quando alguém quer servir o Senhor, é necessário ter pureza de coração. E foi isso que ocorreu com Isaías. E quando nós confessamos os nossos pecados com arrependimento, Deus vai exatamente no nosso ponto falho corrigir. Em Isaías foram os lábios, mas há outros pontos que nós erramos. Nós temos outras fragilidades e Deus vai lá, exatamente como fez com Isaías. Tá? No versículo 8 está assim, foi inclusive o refrão da música, né? Aqui Deus pergunta: a quem enviarei? A quem enviarei? Ou seja, Deus ali, quando diz a quem enviarei, Deus está pedindo voluntários. Procurava alguém para levar a sua palavra, para mostrar a verdade, exortar aquele povo pecador que praticava maldades, feitiçarias. Queria levar alguém para mostrar ao povo a necessidade do arrependimento e lembrá-lo da aliança que tinha feito lá atrás com Isaac, aquele povo, né? E vejam só, Isaías imediatamente se apresenta.
imediatamente diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Foi o que estava no nosso hino, por feliz coincidência. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, Isaías já transformado, purificado, naquele momento, ele entrega a sua vida ao serviço do Senhor. Naquele momento. Antes, Isaías só via o rei Uzias. Só. Ele via as coisas do mundo. Mas ao olhar para cima, ele viu Deus no seu trono e a sua glória. Ao olhar para dentro de si, ele viu o pecado. Viu o pecado, seu coração pecador. Mas ao olhar para fora, ele viu o mundo em trevas, um mundo pecador. E ali ele sentiu a necessidade de levar a palavra de Deus para esse mundo, para que aquele mundo, aquele povo fosse transformado. Vejam, mesmo com aquela tristeza que tinha tomado conta de Isaías pela morte do rei Uzias, mesmo com a tristeza, que tanto ele admirava Uzias, né? Mesmo vivendo aquela tragédia, ele aceitou o desafio, mesmo naquela situação. Muitas vezes, nós passamos por momentos difíceis, que nos criam desânimo, Mas você não pode, nunca, apesar de todas as dificuldades, abandonar a caminhada com Deus. Você não pode abandonar a caminhada por algo que está lhe trazendo tristeza, sofrimento. Muitas vezes, a perda de um emprego, perda de um familiar, muitas vezes a perda da saúde, muitas vezes são conflitos que nós temos no nosso dia a dia. Paulo nos diz lá em 2 Coríntios 4,16, para não desanimarmos diante das adversidades, porque a nossa tribulação é passageira. Então, nós vimos que Isaías recebeu um chamado missionário de Deus. E nós também. E nós também recebemos. Olha o que está lá em 1 Pedro 2,9. Diz que fomos eleitos ao reino dos sacerdotes. Somos eleitos ao reino dos sacerdotes. Ou seja, nós também estamos sendo convocados. Não apenas para a tarefa de seguir Cristo, mas também para a missão primordial de levar o Evangelho àqueles que estão precisando, àqueles que vivem nas trevas. Isso é uma necessidade. Olha o que lembra que Paulo disse, se não há quem pregue, como conhecerão a palavra? Se não há quem pregue. E se não conhece a palavra, como serão salvos? É por isso que Judas, lá, 22, 23, diz o seguinte, para termos compaixão pelos incrédulos, salvando-os do fogo eterno. Compaixão pelos perdidos, salvando-os do fogo eterno. Mas em Romanos 12, 6, 8, Paulo nos diz que também há outros chamados, tem outros chamados, muito particulares, de forma muito específica, conforme o quê? Conforme a habilidade, conforme o dom que Deus deu para cada um. Cada um, Deus deu um dom para que seja usado. Se é para pregar, é pregar. Se é para ensinar, ensinar. Se é para cuidar de crianças, visitar enfermos, se é para distribuir folhetos, evangelizar, levar uma palavra de apoio, de conforto, visitar hospitais, servir nas necessidades da igreja, e que são muitas. Lembro, ano passado, o pastor fez uma reunião e colocou que ele e a Tati, sozinhos, estavam muito sobrecarregados. Servir na igreja. Ele pediu, ele fez um apelo. Deus nos concedeu dons para que eles sejam usados para a sua glória. Em 1 Timóteo 4,14 diz, não sejais negligentes para com o dom que há em ti, o que te foi concedido. Ou seja, aqui Paulo estava dizendo para Timóteo
que Deus tinha dado a Timóteo o dom de pregar a palavra e que ele não deveria ser negligente com isso, porque era um dom que Deus tinha dado para ele, né? E Pedro também nos exorta para esse compromisso que nós temos. Olha o que ele diz lá em 1 4,10. Ele diz que devemos exercer o dom que Deus para nós, para a glória de Deus. É por isso que ele nos deu habilidades. Mas eu lamento ter que dizer, com tristeza, que a gente vê muita gente que tem vivido apenas no conhecimento da palavra. Se satisfaz com isso, limitando as suas ações a si mesmo. A gente vê isso. Essas pessoas estão perdendo a oportunidade de honrar a Deus participando da sua obra. Estão perdendo a oportunidade. Tiago nos diz lá em 2,26, lembram? Fé sem obras é fé morta. Sem obras, sem atitude, é uma fé morta, né? A fé, ela se fundamenta no arrependimento, na obediência a Cristo, nas atitudes santificadas, no amor ao próximo. Mas a fé, ela se solidifica no serviço da obra de Deus. É ali que ela se solidifica. Então, se alguém quiser se aperfeiçoar na fé, não pode ficar apenas sentado nesses bancos ouvindo a palavra, como meros ouvintes, mas deve ser úteis, atuando em prol do próximo e ao serviço de Deus. E vejam, servir a Deus, participar da sua obra, já traz benefícios agora, nesse momento, já. Olha o que está lá em João 12,26, quando Jesus disse, se alguém me servir, o meu Pai o honrará. O que Jesus está dizendo aqui? Que quem servi-lo, o fruto do Espírito Santo estará nele. Existe privilégio maior do que esse? Desfrutarmos do Espírito Santo dentro de nós? São benefícios que nós recebemos imediatamente aqui. Mas não confundam. Não são benefícios tais como dinheiro, bens materiais, saúde e outras coisas, que Deus pode até dar. Sim, Deus pode dar, pode conceder. Mas, na verdade, são benefícios espirituais que Deus nos dá para quem está envolvido na sua obra. Benefícios espirituais. Davi disse lá no Salmo 100, 2, servi ao Senhor com alegria e entrei diante dele com louvor. Davi fala aqui da alegria que teve por servir ao Senhor. E nós também temos uma grande satisfação, uma paz interior quando nós fazemos algo para a glória de Deus. Além disso, é no serviço ao Senhor que nós amadurecemos, que nós crescemos espiritualmente, pois experimentamos a sua graça, a sua presença, e aí, nesse caso, de forma individual, cada um individualmente, né? E é nesse envolvimento, na prática das suas obras, é que nós somos forjados, nós somos lapidados como pessoas em Cristo, que veio para servir, Cristo veio para servir. Um outro benefício está lá em Hebreus 6,10, quando diz assim, quando Paulo diz, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do vosso trabalho de amor, que para com o seu nome mostrastes. Deus não é injusto para esquecer. E aqui mostra, então, que Deus não esquece o trabalho, não esquece o amor, não esquece a dedicação daqueles que lhe servem e que vai recompensá-los no tempo certo. Mostra também que vai abençoar suas vidas, protegendo, encorajando para permanecer na obra, continuar na obra. Lembro lá no Antigo Testamento, quando Deus chama Josué e ordena que ele vá conquistar a terra prometida. Jovem Josué, e o que Deus disse para ele? Vai, ser forte e corajoso, não te preocupes, que estarei contigo por onde andares. A cada ato
a cada atitude nossa que fazemos para a glória de Deus, meus queridos, por menor que seja, Deus está vendo, e Ele se alegra, e nos encoraja a prosseguir nessa missão. Mesmo que, muitas vezes, nós não vemos resultados. Muitas vezes não estamos vendo resultados. E muitas vezes nós nos sentimos que os nossos esforços passam desapercebidos. Mas Deus está atento. Ele está vendo as nossas ações. Lucas 18:30 diz assim, recebendo agora uma grande recompensa, e no futuro a vida eterna. A recompensa agora é a alegria, é a satisfação em servir o Senhor, é a maturidade e o crescimento espiritual, que só conhece e que só experimenta quem participa da obra de Deus. Então, meus queridos, se você ainda não descobriu qual é o seu dom, qual a sua missão, qual o seu chamado, ore a Deus. Peça que o Espírito Santo lhe mostre o caminho e lhe conduza a fazer a vontade dele. Tenha certeza de que Deus tem um propósito para cada um de nós e Ele quer nos usar para a sua glória. Por isso, fique atento à sua voz, fique atento. E quando vir o seu chamado, coloque-se imediatamente à disposição dele. Porque sempre há um desafio para você, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nos seus vizinhos, lá na escola, na igreja, sempre há um desafio. Aonde você for, há necessidade de você mostrar a verdade e servir o Senhor. Me chamou muito a atenção, eu me dei conta, que quando Deus chamou para a sua obra, vou dar alguns exemplos, né? Veja só, quando Deus chamou para a sua obra Daniel, Jeremias, José do Egito, Timóteo, eles tinham de idade entre 17 e 20 anos. Algum, parece que até um tinha 16, se não me engano. Jovens, muito jovens ainda. Deus chamou esses jovens. Mas vejam, Ele chamou idosos também. Ele chamou Arão com 83 anos. Sabe com quantos anos Deus chamou e levantou Moisés? Quando ele tinha 80 anos. Abraão com 75. Noé com 600. O que isso quer dizer? Não importa a idade, não importa a profissão, não importa a escolaridade, não importa a situação econômica, não importa o lugar onde você está. Independentemente das circunstâncias, Deus nos convoca cada um para fazer parte da sua obra. Em João 15,16, Jesus disse: eu vos escolhi para irem e darem frutos. Jesus disse isso aos seus discípulos: ide e levai a palavra a cada criatura. Mas Ele está dizendo isso para nós também. Também está dizendo para nós isso. Isso significa que o verdadeiro cristão produz frutos para a glória de Deus. E no seu propósito divino, Deus, Ele nos exorta a produzirmos frutos. E na medida que mais frutos produzimos, mais nós nos fixamos em Cristo. E cada vez que mais nós nos fixamos em Cristo, mais o seu amor está em nós e mais o seu amor flui dentro de nós. Por isso que ser frutífero, servir a obra de Deus, é avançar na maturidade espiritual, se tornando cada vez mais imitador de Cristo, que veio para servir. Em 1 Tessalonicenses 2,1, Paulo diz: vocês sabem que eu fui frutífero diante de vocês. Aqueles que ele ia de igreja em igreja onde ele pregava, né? Por isso, já nos encaminhando para o encerramento, eu quero dizer o seguinte aos irmãos: faça uma análise de si próprio. Pergunte a si próprio:
eu estou produzindo frutos para os que me cercam e para Deus? Faça essa pergunta, analise. Eu finalizo lembrando lá no começo da nossa reflexão, quando Deus pergunta, fala com Isaías, quando Deus disse assim: quem enviarei? Lá no início. E para cada um de nós, Deus está dizendo o seguinte: eu tenho uma missão para você. É isso que Deus está dizendo para cada um de nós. Eu tenho uma missão para você. E eu espero, meus queridos, que de coração, agora você voltando para a sua casa, pensando, meditando, que você diga para Deus, que nem estava no nosso hino: Senhor, eu vou. Eu aceito a missão que reservastes para mim. Amém? Vamos orar. Amado Pai, nesse momento em que a Tua mensagem toca nossos corações e que mostra a nossa realidade pecadora, ajuda-nos a buscar o arrependimento dos nossos erros, das nossas falhas e de todas as vezes que Te ofendemos. Dá-nos a conhecer como podemos Te servir. Nos mostra o Teu caminho e nos dá a oportunidade de encontrá-lo, pois queremos colocar em prática para a Tua glória o dom que Tu deste para cada um de nós. Pai, não permitas que sejamos tomados pela tristeza e o desânimo que esse mundo nos proporciona, mas que os nossos olhos fiquem atentos, focados no caminho que leva ao lar celestial. Nos mantém longe da hipocrisia e da falsidade. Nos ajuda a guardar e a viver a Tua palavra, para que em cada um de nós se cumpra com os Teus propósitos. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.